Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 3, curso esse destinado a estudar os tópicos conceituais e a estrutura matemática fundamental sobre eletromagnetismo clássico. Muito bem, então vale ressaltar que este curso é curso promovido pela Diretoria de Ensino do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, e a exemplo dos cursos regulares e dos minicursos oferecidos pelo Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, pelo Departamento de Extensão, pelo Departamento de Pesquisa, pela Diretoria de Ensino, nós estamos gradativamente gravando, fazendo upload para a plataforma do YouTube e exibindo, fazendo a exibição desses cursos e minicursos no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campo de Santarém. Canal este dedicado a apresentar cursos e minicursos, entre outras e outras atividades associadas a todos os saberes, né? Todas as áreas do saber científico, todas as áreas do saber humano, em particular os temas associados às ciências exatas e naturais, às ciências exatas e da terra, engenharias, arquitetura, geologia, geofísica e temas relacionados. Muito bem, então agora, dando prosseguimento ao nosso curso de eletromagnetismo clássico, aqui retomando a energia potencial elétrica, a energia potencial elétrica total associada a uma distribuição contínua de cargas elétricas distribuída em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Essa energia potencial elétrica total já outrora por nós foi apresentada em detalhes e discutida nas aulas que antecedem esta presente aula. Então, sugerimos respeitosamente o acesso das aulas anteriores que estão exibidas no nosso canal para então melhor contextualizar este resultado que agora será apresentado aqui como 1/2 integral tripla de volume, 1/2 integral tripla de volume, densidade volumétrica de cargas elétricas, potencial elétrico, elemento infinitesimal de volume. Então aqui nós temos o potencial elétrico, a densidade volumétrica de cargas elétricas, densidade volumétrica de cargas elétricas multiplicado pelo potencial elétrico, multiplicado pelo infinitésimo de volume, ou seja, o elemento infinitesimal em 3 dimensões, dependendo então do sistema de coordenadas, né? E aqui nós temos uma integral tripla de volume e o termo 1/2. Esta expressão foi detalhadamente demonstrada em seus aspectos matemáticos e discutida em seus aspectos conceituais nas aulas anteriores a esta aula. Então, agora, nós temos a energia potencial elétrica total associada a uma distribuição contínua de cargas elétricas distribuída em 3 dimensões, em um espaço euclidiano tridimensional. E agora, muito bem, nós temos aqui, consultando minhas notas de aula, muito bem, nós obtivemos em aulas anteriores o seguinte resultado: o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Esse resultado foi obtido em aulas anteriores. Também nós obtivemos em aulas anteriores, com base no tratamento associado à lei de Gauss para o campo elétrico, nós obtivemos o divergente do campo elétrico, igual a densidade volumétrica de cargas elétricas representada por essa letra grega no formato minúsculo, a letra grega ρ no formato minúsculo, dividido pelo epsilon subíndice 0, a saber, a permissividade elétrica do vácuo, a permissividade elétrica considerando o meio como meio vácuo, tipo vácuo clássico.
E então, com base nestes resultados, nós podemos reescrever esta expressão que é advinda, que é proveniente da lei de Gauss para o campo elétrico, nós podemos reescrevê-la convenientemente como divergente do campo elétrico, e nós obtivemos em aulas anteriores que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial, então nós temos menos gradiente do potencial, isso igual a densidade volumétrica de cargas elétricas dividido por epsilon subíndice zero. Então nós temos menos divergente do gradiente do potencial elétrico igual a densidade volumétrica de cargas elétricas dividido por epsilon subíndice zero. E agora nós temos aqui divergente do gradiente do potencial elétrico igual a menos densidade volumétrica de cargas elétricas dividido por epsilon subíndice zero. Muito bem. Em geral, no âmbito do cálculo vetorial, esse divergente do gradiente de uma função escalar, no caso o potencial elétrico, isso pode ser reescrito como com base em uma determinada notação especial, como dessa forma, com esse expoente 2, e esse expoente 2, esse número 2 não significa expoente, mas certamente o número de vezes que o operador nabla atua sobre a função escalar denominada aqui potencial elétrico, mas ela atua efetivamente como divergente do gradiente. Então esse 2 apenas para indicar uma nomenclatura sugestiva ao fato de que o operador nabla, o operador diferencial vetorial nabla, atua duas vezes sobre a função escalar. Muito bem, então agora então nós podemos escrever a densidade volumétrica de cargas elétricas como menos epsilon subíndice zero divergente do gradiente do potencial elétrico. Nós podemos utilizar esse resultado e substituí-lo aqui nesta integral tripla de volume, recordando que nós estamos tratando aqui de uma integral tripla de volume, calculando o volume, associado ao infinitésimo de volume. Então, se nós substituirmos apropriadamente, então nós temos energia potencial elétrica total, associada a essa tal distribuição contínua de cargas elétricas distribuídas em 3 dimensões, nós temos menos. É importante ressaltar que no âmbito do cálculo diferencial integral, a derivada de uma constante é igual a zero, o limite de uma constante é igual à própria constante, de modo que uma constante pode ser retirada do processo de integração ou mesmo do processo de derivação sem qualquer perda de generalidade quando uma constante está multiplicada por uma função. Então, nós podemos reescrever assim, epsilon subíndice zero dividido por 2, integral tripla de volume, divergente do gradiente do potencial elétrico, multiplicado pelo potencial elétrico aqui, dV. Onde dV é o elemento infinitesimal de volume, nada tem a ver com esse V especial associado ao potencial elétrico. Agora vamos analisar vamos assumir uma propriedade do cálculo vetorial, do cálculo diferencial vetorial, a saber, a seguinte propriedade. Então vamos admitir, com base no cálculo vetorial, a seguinte propriedade. Vamos considerar uma função escalar f de x, e então vamos considerar a seguinte propriedade. Aqui nesse caso em particular nós não faremos a demonstração da propriedade,
pois estaremos realizando tal demonstração no âmbito do nosso mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de Três Dimensões, cuja playlist também está disponibilizada e exibida no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém. Então aqui nós temos f de x divergente do gradiente de f de x, isso é igual, aqui fazendo uso das minhas notas de aula, divergente de f de x, gradiente de f de x, menos gradiente de f de x, módulo elevado a 2. Então essa propriedade, nós aqui faremos uso, usufruiremos dessa propriedade e repito e reitero que ela será devida e detalhadamente demonstrada no nosso mini curso que está ocorrendo em concomitância com esse curso regular e está exibido na página do YouTube, na plataforma do YouTube, na página por mim organizada aqui em parceria com o Instituto Federal do Pará, com meus colegas servidores, meus prezados estudantes. Nós estamos organizando esta tal página intitulada, mais uma vez, Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém, e lá nós temos uma playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de três dimensões. Então aqui nós temos o módulo do gradiente de f de x, esse módulo elevado ao expoente 2, aqui nós temos o operador nabla atuando aqui com uma operação de divergente sobre f de x, gradiente de f de x, e aqui nós temos f de x, abre colchetes, divergente do gradiente de f de x. Exatamente esta estrutura. Então agora vamos substituir este resultado, aqui na expressão da energia potencial elétrica total. Então isso é menos epsilon subíndice 0 dividido por 2. E aqui nós temos integral tripla de volume, não é? Uma integral tripla de volume, certo? Essa integral tripla de volume, esse divergente do gradiente do potencial elétrico pode ser escrito, aqui está multiplicado pelo potencial elétrico. Então nós podemos escrever, fazendo uso desta propriedade, considerando, vamos então aqui detalhadamente assumir assim, vamos assumir que f de x seja igual ao potencial elétrico, certo? Aqui o potencial elétrico. E vamos então calcular potencial elétrico divergente do gradiente do potencial elétrico é igual ao divergente, abre colchetes aqui, potencial elétrico, gradiente do potencial elétrico, fecha colchetes, menos gradiente do potencial elétrico, e isso módulo elevado a expoente 2. Então, fazendo a substituição, nós temos, vamos escrever, energia potencial elétrica total igual a menos epsilon subíndice 0 dividido por 2, integral tripla de volume. Então vamos substituir por divergente do potencial elétrico, gradiente aplicado sobre o potencial elétrico, certo? Mais menos epsilon subíndice 0 dividido por 2 menos 1 integral aqui dV,
E aqui nós temos integral tripla de volume de gradiente do potencial elétrico, módulo elevado a expoente 2, elemento infinitesimal de volume. Muito bem, então agora vamos substituir, vamos fazer agora apagar aqui, usufruir do espaço do quadro de vidro. E então vamos reescrever a expressão assim: energia potencial elétrica total é igual a menos epsilon subíndice 0 dividido por 2 integral tripla de volume divergente do potencial elétrico, gradiente do potencial elétrico, elemento infinitesimal de volume. Aqui menos 1 multiplicado com menos 1 é igual a mais 1. Então nós temos mais epsilon subíndice 0. Nós temos epsilon subíndice 0 dividido por 2 integral tripla de volume. E aqui nós temos gradiente do potencial elétrico, módulo elevado a 2, elemento infinitesimal de volume. Existe uma outra propriedade importante sobre a qual nós trataremos em detalhes no âmbito da nossa playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, porém neste momento em particular nós estaremos apenas usufruindo da propriedade. Qual seja, então nós temos aqui uma outra importante propriedade, uma outra importante propriedade. Então nós temos aqui uma integral de superfície fechada, uma integral de superfície fechada aqui de um determinado campo vetorial, produto escalar com infinitésimo de área. Vamos escolher aqui um campo vetorial B, por exemplo, aqui com infinitésimo de elemento infinitesimal de área, fazendo produto escalar. Isso é igual a uma integral tripla de volume, integral tripla de volume, do divergente aplicado sobre o campo vetorial B, elemento infinitesimal de volume. Então nós sabemos, com base na geometria euclidiana em 3 dimensões, que dada uma superfície fechada em 3 dimensões, necessariamente contém, limita e delimita um determinado volume, em sua região interior, em sua região interna à superfície fechada. Então, dada uma superfície fechada, está associada essa superfície fechada e limitada por essa superfície fechada um determinado volume em 3 dimensões. Então, existe uma associação entre uma integral de superfície fechada e uma integral de volume. Esta propriedade, repito e reitero, será devida e detalhadamente apresentada na nossa playlist intitulada Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Então, faremos a demonstração oportunamente.
Agora, nesse momento, nós vamos aplicar aqui esta propriedade para esta primeira integral. Então, a energia potencial elétrica total, ela é igual a menos epsilon subíndice 0 dividido por 2. Essa integral de volume pode ser reescrita como uma integral de superfície fechada deste campo vetorial que está recebendo aqui a aplicação do divergente. Não é? Então aqui nós temos esse campo vetorial, é exatamente o potencial elétrico multiplicado pelo gradiente do potencial elétrico. E isso, esse termo está aqui fazendo o produto escalar com elemento infinitesimal de superfície. Elemento infinitesimal de superfície. Então nós temos mais epsilon subíndice 0 dividido por 2, integral tripla de volume do gradiente do potencial elétrico módulo elevado a 2, aqui, integral de volume, infinitésimo de volume, integral de volume. Muito bem, agora pois bem, vamos tentar analisar então aqui nós temos uma integral de superfície fechada. Este é o infinitésimo de área associado a esta referida superfície. E aqui nós temos uma integral tripla de volume no espaço euclidiano de 3 dimensões, e este dV é nada mais do que D3R, e isso é denominado elemento infinitesimal de volume. O elemento infinitesimal de volume, a exemplo do elemento infinitesimal de área, dependerá necessariamente da escolha prévia do sistema de coordenadas. Então vamos fazer algumas observações importantes. Observação 1. Vamos considerar aqui o sistema de coordenadas esféricas. No caso do sistema de coordenadas esféricas, o elemento infinitesimal é N versor ds, né? E esse N versor, aqui está uma determinada superfície. Então, dado uma determinada superfície fechada, o N versor está aqui e o N versor e aqui o ds vetor. Então, o N versor ele é perpendicular o N versor é um versor, como o próprio nome sugere. Então, N versor, o módulo é igual a 1, e esse versor, a sua direção é exatamente perpendicular a um plano uma superfície perfeitamente plana, que tangencia esta superfície curva em um determinado ponto. Então nós temos inicialmente a superfície curva e uma superfície imaginária perfeitamente plana, com grau de torção igual a 0 e grau de curvatura igual a 0, que tangencia a superfície real com um determinado grau de curvatura em um determinado ponto, e o N versor é exatamente perpendicular. Não é? Então aqui, como o N versor aqui está, então nós entenderíamos aqui essa superfície perfeitamente plana tangenciando essa superfície curva num determinado ponto, e o N versor
aqui é perpendicular a essa superfície perfeitamente plana que tangencia a superfície curva real num determinado ponto qualquer, nesse ponto P em particular. Então, no caso do sistema de coordenadas, o elemento infinitesimal de superfície, o elemento infinitesimal de superfície associado o elemento infinitesimal de área associado a uma determinada superfície, em coordenadas esféricas é R2, considerando que as coordenadas esféricas são R de raio, θ de ângulo polar e φ de ângulo azimutal. Então nós temos aqui R2, seno de θ, dθ, dφ, onde φ é o ângulo azimutal, θ é o ângulo polar em relação ao eixo Z, o ângulo φ é o ângulo projetado no plano XY e R o raio. Então nós temos ds como o elemento infinitesimal de área associado a uma determinada superfície em coordenadas esféricas. Muito bem, então nós também sabemos, que nós sabemos que o potencial elétrico ele depende de 1 dividido por R. O potencial elétrico nós mostramos em aulas anteriores que depende de 1 dividido por R, onde R é a distância, é a distância entre um ponto no espaço tridimensional onde se pretende calcular o campo elétrico, ou mesmo onde se pretende calcular o potencial elétrico, e a carga geradora, a carga elétrica, a estrutura dotada, a estrutura pontual, pontiforme, dotada de massa e de carga elétrica, a qual é a geradora do campo elétrico principal. Então, o potencial elétrico depende de 1 sobre R, onde R é essa distância entre um ponto qualquer do espaço tridimensional, onde se pretende calcular o potencial elétrico ou o campo elétrico, e a carga elétrica, ou a estrutura dotada de carga elétrica, que é, portanto, a geradora do campo elétrico principal, que influencia toda espécie de carga elétrica que esteja nesse espaço tridimensional em torno da carga geradora, da carga elétrica geradora. Nós sabemos que o potencial elétrico depende de 1 sobre R. E nós sabemos que o campo elétrico é igual a menos gradiente do potencial elétrico. E nós calculamos em aulas anteriores que esse campo elétrico ele depende de 1 sobre R2, ou seja, ele decai com a distância elevado a 2. E esse R, mais uma vez, exemplo desse, é exatamente a distância entre um ponto qualquer do espaço tridimensional e a posição da estrutura dotada de carga elétrica, a qual é a geradora do campo elétrico principal. Então, vamos agora realizada essa observação 1, nós ainda precisamos fazer uma segunda observação relevante e importante para a compreensão desse problema. Então, como devemos fazer? Então, aqui vamos fazer uma outra observação, aqui indicar como observação 2. Evidentemente, nós estamos usufruindo de resultados que foram devida e detalhadamente apresentados durante as aulas anteriores. Então, peço por gentileza que quando todos vós dispuserdes de tempo suficiente, então acessar as aulas anteriores para conferir e melhor entender os resultados e as discussões conceituais associadas a esses resultados matemáticos. Muito bem. Então, mais uma vez, recordando, o potencial elétrico depende de 1 sobre R, onde R é a distância, e o campo elétrico depende de 1 sobre R elevado ao expoente 2. Ainda, uma outra observação é que a integral
considerando que a integral de volume, a integral tripla de volume é composta por integrais do tipo definidas em um intervalo então nós temos que essa integral assim, se nós considerarmos o elemento infinitesimal de volume em coordenadas esféricas, nós temos r elevado a 2 seno de θ, dθ, dφ e dr. Então a integral tripla, se a integral tripla do gradiente do potencial elétrico, módulo elevado a 2, se essa integral tripla for do tipo definida, se ela for do tipo definida, ou seja, definida em um determinado intervalo, então nós teríamos aqui, considerando as coordenadas que r, θ e φ, então nós teríamos de 0 a um determinado valor de r, de 0 a 2π na variável φ e de 0 a π na variável θ. Então nós teríamos aí, considerando um determinado valor de r, nós teríamos um resultado que não depende de r, por assim dizer, certo? Que não depende de r. Então essa função, se ela for do tipo de 0 até 2π, de 0 até π, 0 até 2π em dφ, de 0 a π em θ, e se ela é de 0 até uma determinada constante, não sei, A, aqui em R, então essa função, esse resultado não depende de R, não depende da coordenada R. Muito bem. Óbvio que eu estou aqui me referindo ao caso em que a integral é definida, então ela vai de 0 até o raio variando de 0 até uma constante numérica associada ao raio, então ela não dependerá de R. Isso não ocorre quando nós estamos analisando, muito bem, quando nós estamos analisando a integral de superfície fechada. Então, precisamos de espaço para fazer outra observação. Então aqui nós temos uma observação número 3. Então aqui, com relação à observação número 3, nós temos uma integral, nós temos o potencial elétrico, nós temos o gradiente do potencial elétrico e nós temos produto escalar em inversor ds. Muito bem. Então essa integral pode ser calculada
E nós teremos aqui, considerando que ds, mais uma vez, que ds é igual a r elevado a 2, sendo θ, dθ, dφ, então as integrais ocorrem no ângulo θ e no ângulo φ, e portanto não ocorrem em r, de modo que este resultado, esta integral dupla de superfície fechada, essa integral dupla de superfície fechada, ela gera um resultado, né? Como resultado, então vamos analisar. Nós temos o potencial elétrico depende de 1 dividido por R. O campo elétrico, que é igual a menos o gradiente do potencial, depende de 1 dividido por R elevado a 2. E o ds depende de R elevado a 2. Então, quando nós multiplicamos potencial elétrico, gradiente do potencial elétrico e ds, nós temos então aproximadamente, né, 1 dividido por R2 e R2. Então, nós temos aproximadamente 1 dividido por R. E é importante observar que essa integral dupla de superfície fechada, essa integral, ela atua sobre o ângulo θ e atua sobre o ângulo φ, e não atua sobre a variável R, o raio. Então, o R continuará existindo como resultado desta integral dupla de superfície fechada. Muito bem. Ao passo que aqui, se nós considerarmos uma integral definida de 0 a A, esse resultado é um valor, em geral, um valor finito, que depende de uma constante numérica, e portanto gera um valor finito, e não a variável R em si. E agora não, nós temos aqui efetivamente a variável R aqui na função 1 dividido por R. Óbvio que existem constantes aqui, mas excetuando as constantes, ela dependerá de 1 dividido por R. Muito bem. Então, nesse caso em particular, nós ainda temos uma outra observação relevante, importante, indispensável para apresentar. Qual seja? Então, vamos fazer aqui a observação número 4. Observação número 4.
Então, qual é a argumentação da observação número 4? De que se admitirmos, se considerarmos, hipoteticamente, obviamente, um volume, não é? Nós estamos aqui considerando uma integral dupla de superfície fechada e, portanto, essa integral dupla de superfície fechada limita um determinado volume em 3 dimensões. Então, se admitirmos um determinado volume para R, ou seja, para o raio da esfera tendendo a infinito, então nós temos um volume que tende a infinito. E nesse contexto, então, nós temos hipoteticamente o volume do universo observável, seja ele finito ou infinito, mas vamos considerar então que trata-se de um R extremamente grande, de modo que esta integral de superfície fechada, sua superfície que limita o tal volume, é uma superfície que está então nas bordas, por assim dizer, do universo observável, do nosso universo observável, e por consequência, se nós somarmos todas as estruturas do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, das teorias clássicas, e aqui nós estamos exceptuando a mecânica quântica, as teorias quânticas, no âmbito das teorias clássicas, não é? Nós vamos então entender, no âmbito do eletromagnetismo clássico, que toda a carga elétrica, se nós somarmos todas as estruturas dotadas de massa e de carga elétrica no universo observável, a tendência é de que a carga elétrica total seja igual a zero. Então, se admitirmos que a carga elétrica total, a carga elétrica líquida, entre as cargas positivas e negativas, se admitirmos que essas cargas são, quando todas elas são somadas no âmbito do nosso universo observável, se admitirmos que o número de elétrons é igual ao número de prótons, por exemplo, então haverá aqui o resultado da carga elétrica total haverá de apresentar um resultado rigorosamente nulo e, portanto, igual a zero, certo? Se nós considerarmos um universo, um determinado universo, e dentro desse tal universo a soma de prótons e nêutrons é tal que o número de elétrons é igual ao número de prótons, perdão, a soma dos prótons e elétrons, considerando que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então nós temos, no balanço, sabendo que a carga elétrica do elétron é menos 1,6 10 elevado a menos 19, e a carga elétrica do próton é mais 1,6 10 elevado a menos 19, e desprezando e negligenciando os efeitos quânticos, então nós temos que a carga elétrica total, ou seja, dessas estruturas dotadas de massa de carga elétrica, quando nós fazemos a soma sobre todas elas, o resultado é zero. Então, se a carga elétrica total é igual a zero dentro de uma superfície fechada com raio R, tal que o raio tende ao infinito, hipoteticamente o raio tende ao infinito, então essa carga elétrica total é igual a zero, e significa que o potencial elétrico na superfície, o potencial elétrico exatamente sobre a superfície, sobre a superfície dessa esfera imaginária que compreende então todo o universo, nosso universo físico observável, então o potencial seria igual a zero. Então, nesse contexto, nós teríamos um potencial elétrico igual a zero. Então, essa observação número 4, associada à observação número 1, observação número 1, observação número 2, observação número 3 e número 4, todas elas associadas, se nós então calcularmos aqui, para a energia se nós calcularmos o limite quando R tende a infinito da integral de superfície fechada, do potencial multiplicado pelo gradiente do potencial elétrico, produto escalar com N inversor R2 seno de θ dφ. Então essa integral, o resultado dessa integral é tal que nós precisamos aplicar o limite quando R tende a infinito sobre um resultado que é aproximadamente 1 dividido por R. Então, esse resultado aqui, aproximadamente,
o limite aplicado a isso, e isso tende a zero, pois o limite de 1 dividido por R, quando R tende a infinito, esse limite é igual a zero. Então, se nós considerarmos uma superfície fechada, tal que o raio tende a infinito, temos duas situações possíveis. Se admitirmos que o número de elétrons é igual ao número de prótons e que não existem efeitos quânticos relacionados, não é? Que o sistema é completamente clássico e a carga elétrica é conservada, a massa é conservada, a carga elétrica é conservada, então, se o número de elétrons é igual ao número de prótons, a ideia é que a carga elétrica total seja igual a zero, e nós sabemos que o potencial elétrico numa superfície como essa, quando a carga elétrica interna à superfície é igual a zero, a carga elétrica total, é óbvio que existem muitos elétrons e muitos nêutrons, sempre múltiplo do número de Avogadro, mas de todo modo a questão é que se o número total gera uma carga elétrica igual a zero, então o potencial elétrico é igual a zero. Então, quando nós analisamos esta expressão nós temos o potencial elétrico igual a zero. Se o potencial elétrico é igual a zero, então ele zera essa integral. Essa é uma maneira de analisar. Outra maneira é que, se nós calcularmos a integral, ainda resta algo que é aproximadamente 1 sobre R, ou seja, uma constante multiplicada por 1 sobre R. Se nós aplicarmos o limite quando R tende a infinito, isso tende a zero. Por que esse limite não interfere na integral tripla de volume? Porque se nós admitirmos que a integral tripla, admitirmos previamente que a integral tripla de volume é tal que a integral é do tipo definida, tanto para a variável R, quanto para a variável θ, quanto para a variável φ, então o resultado da integral não depende explicitamente da variável R, portanto, se nós aplicarmos o limite, não interfere, mas interfere certamente na integral de superfície fechada, uma vez que ela sempre dependerá da variável R. Então, de duas maneiras, nós estamos percebendo que o resultado dessa integral tenderá a zero. Se nós considerarmos esse modelo de universo observável, esse modelo clássico de universo observável, onde a carga elétrica total interna do universo observável é igual a zero, a carga elétrica líquida total, e, portanto, o potencial elétrico é igual a zero, certo? Por quê? Porque o potencial elétrico depende da carga elétrica geradora do campo elétrico. Então, se a carga elétrica geradora do campo elétrico internamente a uma determinada superfície fechada é igual a zero, então o potencial elétrico será zero nessa superfície ou em outro qualquer ponto fora aqui dessa superfície, certo? Então, nós temos duas situações, duas análises a serem realizadas. Uma é uma análise puramente algébrica, puramente matemática da integral, que também conduz a um resultado igual a zero, a exemplo do resultado gerado por uma análise física, assumindo hipóteses físicas razoáveis, né? E então entendendo que o potencial elétrico é igual a zero. Muito bem. Então, nesse caso, ela zera por meio, essa integral é igual a zero por meio desta análise física e por meio desta análise matemática. Então, considerando as 4 observações aqui apresentadas, observação 1, observação 2, observação 3 e observação 4, estas 4 observações, então, permitem nós entendermos que de dois modos, não é? Seja por questões puramente algébricas matemáticas ou mesmo por uma consideração física razoável, no âmbito do eletromagnetismo clássico, considerando a lei de conservação de massa, a lei de conservação de cargas elétricas, e admitindo que o número de elétrons é igual ao número de prótons dentro do nosso universo observável, e desprezando efeitos associados à mecânica quântica, à eletrodinâmica quântica, então nós podemos admitir que essa integral de superfície fechada ela é rigorosamente igual a zero quando nós admitimos no limite quando R tende a infinito. Então, nesse caso nós podemos escrever aqui mais uma vez então, observação, nós temos que o limite quando R tende a infinito dessa integral de superfície fechada do potencial, gradiente do potencial, aqui produto escalar, com N inverso R2 seno θ d θ d φ, esse resultado
esse resultado é tal que nós temos aqui aproximadamente o limite quando R tende a infinito de 1 dividido por R, e isso é igual a zero. Mais uma vez, a outra análise é que se nós considerarmos R tendendo a infinito, então nós teremos uma superfície fechada com uma carga elétrica interna, uma carga elétrica total interna igual a zero. Então isso necessariamente implica que o potencial elétrico é igual a zero. E, portanto, se o potencial elétrico é igual a zero, então, nesse limite, quando R tende a infinito, essa integral de superfície fechada do potencial gradiente do potencial produto escalar com N versus R2 seno θ d θ d φ, isso também é igual a zero, devido ao fato desse termo do potencial ser igual a zero e, portanto, zerar todo o processo de integração. Então, agora, vamos apagar, não é, estas análises e vamos escrever então, nesse limite, quando R tende a infinito, nós podemos escrever que a energia potencial elétrica total, essa energia potencial elétrica total, ela é igual a menos epsilon 0 dividido por 2, epsilon subíndice 0 dividido por 2, integral tripla de volume, de e aqui não é menos, é mais, então integral tripla de volume do gradiente do potencial elétrico módulo elevado a 2 elemento infinitesimal de volume. Essa integral é a integral tripla de volume. Nós sabemos que o campo elétrico é igual menos o gradiente do potencial elétrico. Então, nós podemos fazer aqui campo elétrico, produto escalar com campo elétrico. Então, nós temos menos o gradiente do potencial elétrico, produto escalar com menos o gradiente do potencial elétrico. Então, nós temos gradiente do potencial elétrico, produto escalar com gradiente do potencial elétrico, e isso é igual a gradiente do potencial elétrico módulo elevado a 2. E também sabemos que o campo elétrico, o produto escalar com o campo elétrico é igual, o módulo do campo elétrico é igual a 2, que é igual ao gradiente do potencial elétrico módulo elevado a 2. De modo que nós podemos escrever a energia potencial elétrica total como igual a epsilon subíndice 0 dividido por 2, integral tripla de volume do módulo do campo elétrico elevado a 2, elemento infinitesimal de volume. Isso pode ser reescrito como integral tripla de volume, sabendo que a derivada de uma constante é igual a zero. Então, a constante pode ser sem perda de generalidade, conforme o cálculo diferencial é integral, transferida sem perda de generalidade de fora para dentro da integral ou de dentro da integral para fora da integral. Então, nós temos epsilon subíndice 0 dividido por 2,
módulo do campo elétrico elevado a 2, e esse resultado multiplicado por D3R. Muito bem, que resultado é esse? Então nós temos aqui energia potencial elétrica total, e este resultado é denominado ε0 dividido por 2 módulo do campo elétrico, módulo elevado a 2. Isso é rigorosamente igual à densidade volumétrica de energia do campo elétrico. Então, este resultado é extremamente importante. Aqui nós temos a energia potencial elétrica total associada a um campo elétrico gerado por uma densidade volumétrica, por uma distribuição contínua de cargas elétricas caracterizada por uma densidade volumétrica de cargas elétricas localizada e distribuída em um determinado volume do espaço euclidiano de 3 dimensões. E essa distribuição nós sabemos que gera em torno de si, no espaço tridimensional em torno de si, um campo elétrico. E associado a esse campo elétrico nós temos um potencial elétrico em cada ponto, e ainda mais, adicionalmente, nós temos uma energia do campo elétrico. Então aqui nós temos especialmente a energia total do campo elétrico, em torno da distribuição da distribuição geradora do campo elétrico principal. Nós temos a energia do campo elétrico, é exatamente essa energia do campo elétrico, e o termo que está dentro dessa integral tripla de volume, epsilon sub índice 0 dividido por 2 módulo do campo elétrico elevado a expoente 2, é denominado densidade volumétrica de energia do campo elétrico. Densidade volumétrica de energia do campo elétrico. E então vamos encerrar a aula nesse ponto, ressaltando que essa densidade volumétrica de energia do campo elétrico é responsável pelo que nós denominamos como energia química das moléculas, energia química das reações, a energia associada às ligações químicas e, portanto, indireta e intimamente relacionada com as reações químicas. Então, as energias associadas às reações químicas, às ligações químicas, aos processos associados às reações químicas, estão intimamente associados, são gerados, por assim dizer, a partir da densidade volumétrica de energia do campo eletromagnético, considerando o campo elétrico e o campo magnético. Mas aqui nós estamos inicialmente considerando o campo elétrico. Em aulas posteriores nós estaremos oportunamente analisando, calculando a densidade volumétrica de energia do campo magnético e, portanto, compondo a densidade volumétrica de energia do campo eletromagnético. Nesse momento estamos falando do campo elétrico e ressalto mais uma vez que a energia associada às ligações químicas e aos fenômenos químicos de maneira geral, às reações químicas, estão intimamente associadas, são provenientes dessa energia denominada densidade volumétrica de energia do campo elétrico. Então, as reações químicas consomem energia de quê? Da eletrosfera, das relações entre as eletrosferas, das interações entre as eletrosferas, e isso ocorre certamente. Essa energia é retirada de onde? Ela é retirada do campo elétrico, do campo magnético, do campo eletromagnético. E aqui, especialmente, nós estamos apresentando a densidade volumétrica de energia do campo elétrico. Então, repetindo, reiterando insistentemente, todas as reações químicas, todas as ligações químicas elas alimentam-se exatamente dessa energia, a energia do campo eletromagnético, do campo magnético e do campo elétrico. Muito bem, então finalizamos a aula neste ponto. Estaremos durante a próxima aula falando sobre capacitância elétrica, sobre capacitor elétrico, sobre campo elétrico em meios dielétricos, ou seja, nós tratamos até o presente momento campos elétricos
que cargas elétricas que estão distribuídas em um espaço tridimensional e em um espaço, por assim dizer, vazio, com ausência de outras estruturas, não é? Atômicas, moleculares ou cristalinas. Então nós estamos fazendo os cálculos aqui do eletromagnetismo clássico no âmbito do vácuo clássico. Em breve estaremos estudando a dinâmica de campos elétricos e cargas elétricas imersas em estruturas moleculares, em dielétricos de maneira geral, inclui moléculas, espaços, não é, que são ocupados, não é, meios que são ocupados por dielétricos, e que a dielétrica é formada por átomos, moléculas e eventualmente cristais, retículos cristalinos. Então, nós estaremos estudando essas mesmas contas sendo realizadas no âmbito, então, no contexto, então, de dielétricos, certo? Em meios materiais este curso está disponibilizado, não é, faz parte das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Eu sou o professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Ciências Físicas, da cadeira de Física Teórica, de Física Matemática deste instituto, e em cooperação com meus colegas servidores de diversas áreas do saber científico e em direta e cordial cooperação com os nossos discentes, nossos estudantes, nós estamos gradativamente disponibilizando nas plataformas, nas redes sociais, em especial no YouTube, nossos minicursos, palestras, entrevistas, debates, defesas de dissertação, defesas de TCC, de monografia de especialização, entre outras atividades, seminários, conferências de forma geral, nas redes sociais, em especial no YouTube. Então, agradecemos o apoio, o qualificado apoio, e retomaremos oportunamente. Vale ressaltar também que nós estamos trabalhando com outras playlists concomitantemente a essa, playlist associada a cálculo vetorial espaço-euclidiano de 3 dimensões, uma playlist destinada a estudar termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, uma playlist dedicada a estudar mecânica clássica no âmbito do formalismo de Galileu e Newton, uma outra playlist dedicada, focada em estudar álgebra, estudar a álgebra e a análise em espaço complexo, e esta playlist que está dedicada ao eletromagnetismo clássico, e em breve nós estaremos apresentando uma playlist sobre probabilidade e estatística e uma outra playlist sobre relatividade especial e relatividade geral de Einstein, e ainda uma outra playlist sobre mecânica quântica em regime não relativista. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.